será aqui apresentado, ele ficará, como os senhores verão, a parte de um grande projeto que estamos fazendo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade de Passo Fundo, para manter a memória das conquistas do direito do consumidor no país. Então temos 4 volumes, professor, de entrevistas com os pioneiros da defesa do consumidor, os autores do Código de Defesa do Consumidor, e vamos passar aqui uma pequena amostra desse documentário. Queria saudar as autoridades aqui presentes, especialmente o nosso ex-presidente do Brasilcom, o professor Dr. Diógenes Carvalho, da Universidade Federal de Goiás, que veio especialmente para esse lançamento. Também queria saudar os colegas professores aqui presentes, na pessoa da professora Pezela, nossa vice-chefe do departamento, na pessoa do professor Augusto Jäger Júnior, que também está como presidente da Câmara de Extensão. Saudar os nossos alunos, na pessoa do Ramiro, do Centro Acadêmico, que aqui se faz presente. Queria também saudar os nossos servidores, técnicos administrativos, na pessoa da Narimã, nossa bibliotecária, que também aqui se faz presente. Queria dizer desta ideia, não é, de unir 2 universidades, mas principalmente de movimentar todo o sistema de direito de defesa do consumidor para preservar a memória e honrar esses pioneiros, né? Então aqui vejo tantos pioneiros da defesa do consumidor. Quero fazer uma menção especial à presença da doutora Adriana Burger, né, que coordenou tanto o PROCON de Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, né. Queria também fazer uma presença, mencionar a presença aqui da doutora Flávia do Canto, né, que coordenou também o PROCON do Rio Grande do Sul, o PROCON de Porto Alegre, e dizer da importância desses projetos para os PROCONs, para as academias, não é? E convidar a todos, depois da apresentação deste vídeo, para que nós possamos confraternizar na sala dos professores da faculdade. Nossa palavra ao professor Lito, que vai explicar um pouquinho o documentário que vai ser apresentado a seguir. Então, esse já é o nosso 5º documentário, que conta os 32 anos do Código de Defesa do Consumidor. Então, exatamente, ele trata da atualização do Código de Defesa do Consumidor. E também, no documentário, nós trouxemos o Sistema de Defesa do Consumidor. Então, esse documentário foi possível ser realizado em uma parceria também com a Afrique Journée, lá de Passo Fundo, o Leonardo e o Teston, que trabalharam conosco na feitura do documentário, e também as nossas bolsistas do programa de mestrado em Direito da UPF, a Letícia e a Elis, que estão aqui, também o Franco, nosso professor, que participaram também das gravações das entrevistas. Então, o documentário ele resgata toda essa história. E esse é um ponto inicial que nós vamos passar posteriormente a uma segunda etapa, que é a concretização do Memorial do Consumidor. Então, nós já temos o recurso, né, aprovado para desenvolvimento desse memorial inicial e também do aplicativo do superendividamento, né, senhora Cláudia? Então, gostaria de saudar o Dr. Paulo Valério, que chegou ali. Um abraço. Então, eu vou pedir para passar o documentário, né? 22 minutos, depois nós vamos disponibilizar tanto na página da URGS, Brasilcom, também da Universidade de Passo Fundo, né, os demais volumes do documentário, ao qual os colegas também, alguns que estão aqui presentes, participaram. Muito obrigado.
Olha, realmente o Código de Defesa do Consumidor é uma das leis mais importantes, eu acho que do direito privado, né? Um direito privado mais solidário. Esses 30 anos, eu acho que foram uma verdadeira revolução. Desde o início, em que havia uma reação, uma espécie de recusa, não é? Essa tentativa de dizer que os fornecedores iam sair do país, ia dar um efeito negativo, até a sua plena aceitação. Hoje eu diria que o Código de Defesa do Consumidor é uma das leis mais conhecidas, talvez a segunda lei depois da Constituição, né? E realmente estar em todas as lojas tem um que é simbólico, né? De inclusão. Eu acho que o consumo como inclusão é um fenômeno que vai se acentuar ainda mais agora, né? Nesse momento que o Código de Defesa do Consumidor foi atualizado, e especialmente quanto ao crédito e ao superendividamento. O futuro de qualquer lei é ser reformada. Primeiro, porque nenhuma lei nasce perfeita. Hoje eu vejo dispositivos lá. Cada dispositivo daquele passou pela minha revisão. Porque, como eu disse, eu fui o assessor do relator, do deputado Joaci Góes. Mas é obra humana. E eu confesso que eu era muito jovem naquela época, não tinha experiência legislativa. É até um milagre que o texto seja o que seja. Mas nós nos esmeramos. E a cada dia eu via alguma coisa, mudava. O deputado Joaci Góes reclamava muito. Mas você muda muito. Mas tinha que mudar. Então, primeiro isso. A lei já nasce imperfeita. Mas há um outro aspecto. É que a legislação do consumidor vem para regrar as relações humanas no mercado, que por natureza é mutável. Uma das características de qualquer mercado é a velocidade das transformações. E neste período de 25 anos, muita coisa mudou. Nós não tínhamos o superendividamento das pessoas, dos consumidores, de uma forma massiva como hoje. Pessoas endividadas existiam, mas não como uma coletividade de dezenas de milhões de pessoas que estão absolutamente inviabilizadas na perspectiva financeira, como uma bomba que pode explodir a qualquer momento. A professora Ada Pellegrini Grinover, que é uma figura-chave na defesa do consumidor brasileiro. Foram feitos 3 projetos de lei de alteração, ou melhor, de atualização do Código. Comércio eletrônico, superendividamento e a parte processual da Lei da Ação Civil Pública. Vejo a aprovação das normas da Lei do Superendividamento, Lei nº 14.181/2012. Com a devida vênia, a crítica que me permito fazer, salvo melhor juízo, é que as inovações introduzidas pela Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021, que disciplina a prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor, vale dizer, do consumidor hipossuficiente, pecam pelo excesso, tendo presente que a referida matéria, a nosso aviso, encontra-se suficientemente regrada pelas disposições normativas constante no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Eu pensei que não deveria haver essas alterações, só que no que diz respeito à questão do superendividamento, eu acho que sim, era a hora de se fazer essa introdução dessas novidades, e até eu troquei algumas ideias, ainda que rapidamente, com a professora Cláudia Lima Marques e com outros colegas da área consumerista, e alertei a ela, depois que a lei foi promulgada, foi sancionada, publicada, etc., falei, professora Cláudia,
estamos falando aqui não especificamente sobre a lei do superendividamento. No que diz respeito à lei no sentido geral, que fala da prevenção e tratamento do superendividamento, eu acho que está correto, né? É claro que vai haver uma grande polêmica a respeito do mínimo de subsistência do superendividado, depois que ele entrar e aceitar, ou melhor, ele não, mas os credores dele aceitarem a inovação, o parcelamento da dívida, o tratamento especial da dívida. Lei extremamente importante, e veio justamente numa hora em que a sociedade brasileira está passando por um agravamento da situação de superendividamento. Essa lei resultou do trabalho da Comissão de Atualização do Código de Defesa do Consumidor, que foi constituída pelo Senado em 2010, em dezembro de 2010, comissão presidida pelo ministro Herman Benjamin, secretariada pela professora Cláudia Lima Marques, né? E professora Ada, eu e mais outras pessoas fizemos parte dessa comissão. E no capítulo que cuida do crédito ao consumidor, né, que estava havendo um crédito muito agressivo, né, com oferta de créditos, cartões de créditos, de oferta de produtos. A lei demorou muito, quase 10 anos. No fim, a situação foi se agravando. O Senado acabou aprovando e foi para a Câmara. Na Câmara, houve realmente um debate intenso, e eu me lembro que o relator do projeto, ele menciona, né, que naquela altura, antes da pandemia, já existiam mais de 60 milhões de superendividados no Brasil. Então era um problema extremamente grave, e felizmente a Câmara acabou aprovando, e o Senado voltou para o Senado por talvez pequenas alterações, e o projeto foi aprovado com alguns vetos, né? Mas a lei é extremamente importante e oportuna. Em 2010, foi instituída uma comissão pela presidência do Senado para atualizar, não modificar, atualizar o Código de Defesa do Consumidor. Então, a comissão trabalhou com essas 3 linhas: comércio eletrônico, crédito e superendividamento e ações coletivas. Depois de um trabalho foi em 2010, de aproximadamente 2-3 anos de trabalho, com audiências públicas no Brasil inteiro. A comissão, depois de elaborar os anteprojetos, viajou, né, para o Brasil, para várias cidades, e recebeu também críticas aqui em Brasília, né, audiências públicas. Resultou em 3 projetos de lei exatamente nessas áreas, que foram encaminhados para o Senado. O projeto da ação coletiva foi, como a própria professora Ada Pellegrini já previa, foi arquivado. O projeto do comércio eletrônico e da crédito e superendividamento eram os PLS 281, 282 e 283. O de comércio eletrônico e de crédito foram aprovados e foram para a Câmara dos Deputados. Só um parênteses, né? A professora Ada, a saudosa professora Ada, dizia o seguinte: a depender do Congresso Nacional, esse projeto de lei de ações coletivas não vai passar. E mais, eu diria que o Congresso Nacional, a depender dele, ele até revoga a parte do Código de Defesa do Consumidor na área de ações coletivas. E o projeto de comércio eletrônico continua em tramitação na Câmara dos Deputados, e o projeto de crédito e superendividamento foi aprovado, transformou na Lei 14.181 em julho agora de 2021. Começando pela lei do superendividamento, e com a esperança, né, de que outras leis venham. Por exemplo, uma lei muito importante, além do comércio eletrônico, seria dotar os PROCONs de poderes mais amplos, né, os PROCONs fazem um trabalho magnífico no atendimento do consumidor, na sanção administrativa, mas ter
algum fortalecimento deles, por exemplo, deles poderem impor obrigações de fazer, de que os acordos já são, né, em parte homologados, mas que pudessem, toda aquela fase de colheita, quando não frutifica num acordo, poder já servir como um elemento pré-constituído para uma ação junto a juizados especiais cíveis, também um aperfeiçoamento de toda a parte de conciliação, sobretudo eletrônica, né, com questões como o atendimento eletrônico dos PROCONs ou o consumidor.gov sendo estendido a mais situações, né, e então possibilitar uma melhor implementação de toda essa conciliação eletrônica, enfim, né, uma série de fortalecimentos, sejam de cunho legislativo, sejam de cunho material, né, de estruturar melhor o sistema nacional. Se falar, a defesa do consumidor é inefetiva do ponto de vista processual. Essa questão de legitimidade, por exemplo. Daí a razão pela qual a professora Ada está capitaneando um projeto de reforma do Código do Consumidor, há 3 de iniciativa do Senado da República. Um que versa sobre o comércio eletrônico, outro que versa sobre endividamento e um terceiro sobre ação civil pública, ação coletiva de consumo, né? Esse terceiro, eu perguntando para a professora Ada, ela me diz, mas aqui está inefetivo. Eu falei, tivéssemos nós interpretado nesses 20 anos, né, o Código do Consumidor como ele deveria ter sido interpretado, não teríamos inefetividade. Teria havido uma força-tarefa da doutrina para compelir, digamos, a jurisprudência a se comportar de acordo com o sistema do Brasil, né, do direito positivo. Então, vejam, o futuro, por que eu quero fazer um projeto? Porque eu não interpretei corretamente o Código do Consumidor. Uma conscientização da doutrina que não pode ser ideológica, ela tem que ser uma doutrina correta, senão ela perde a respeitabilidade. O mundo era completamente diferente, né? A vida hoje é completamente diferente. Depende do fortalecimento da sociedade civil. Se a sociedade civil organizada, as associações, IDEC, por exemplo, que é uma instituição hoje de reconhecido valor no pensamento da defesa do consumidor e na prática da defesa do consumidor, e outras associações, né? Então é preciso que cada vez mais nós fortaleçamos essas associações, porque essas associações, com o seu poder político, com o consumidor ao seu lado, vão poder sentar na mesa de igual para igual no regramento desses novos desafios e estabelecer normas mais justas. Porque senão nós não teremos defesa do consumidor, nós teremos defesa da produção o tempo inteiro. E nós precisamos ter um equilíbrio. Agora, o Código do Consumidor parte de um pressuposto que ele será válido talvez eternamente. O consumidor é vulnerável. A parte economicamente mais forte é o fornecedor, é o setor produtivo. Então nós precisamos ter compensações jurídicas que façam essa relação mais equilibrada. O futuro é por aí, não há dúvida. Se nós tivermos capacidade de fortalecer as instituições sociais de defesa do consumidor, nós estaremos dando uma imensa contribuição não só para a defesa do consumidor, mas para a democracia brasileira, para a consolidação da democracia brasileira. Nós teríamos a certeza de afirmar que nós não teríamos um Chaves no Brasil. Nós podemos dizer isso hoje? Não. Ninguém pode dizer que nós estamos livres disso. Mas se nós fortalecemos a sociedade civil e se ela se organizar devidamente, nós estaremos livres disso. Porque nos países onde a sociedade é organizada, não há chance de ditaduras. Ela não foi só vamos dizer, a mãe intelectual do Código de Defesa do Consumidor, foi a presidente da comissão que fez o anteprojeto de Código de Defesa do Consumidor, esteve presente e contribuindo de forma muito importante, decisiva mesmo, na atualização do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos muito a agradecer à grande mestre da USP. A professora Ada Pellegrini Nover, acho que reunia as grandes qualidades de um jurista, né? Ela era não só engajada, apaixonada pelo direito, mas ela também era bastante, vamos dizer, realista
cética, ao mesmo tempo quase irônica, não é? E ela conseguia saber tirar de cada um o seu melhor, não é? Eu me lembro que de vários belíssimos encontros com a professora Ada Pellegrini de Novo, né? Ela não via dificuldades nas coisas, ela dizia, não, vai lá e pegue. Ah, mas você está a 200 graus, não tem problema, vai lá, busca, a gente fica esperando aqui, vai dar certo. E ela conseguia engajar a todos. O professor Antônio Herman Benjamin, que é um grande amigo da professora Ada Pellegrini, né, seu grande companheiro durante essa elaboração do Código de Defesa do Consumidor, escreve com ela aquela introdução belíssima do livro dos autores do anteprojeto, né? Ele dizia que a professora Ada conseguia tudo o que queria. Isso era interessante, né? E sempre o que ela queria era para o bem do país, para a evolução do direito, né? Então, todo mundo trabalhava com ela e sobre a sua enorme liderança, né? De uma maneira tão feliz, né? Eu acho que a outra grande contribuição que a professora Ada Pellegrini Grinover deu, ela que era italiana de origem, né, foi assim a sua precisão dogmática, né, a sua grande contribuição ao processo civil e ao processo civil coletivo brasileiro, desde a lei da ação civil pública, o próprio Código de Defesa do Consumidor, que, vamos dizer, reabre esse microsistema para a proteção dos consumidores, a contribuição dogmática da professora Ada Pellegrini Grinover ao direito brasileiro é realmente inestimável. Uma das nossas grandes juristas, começou no processo civil, depois foi para o processo penal, desculpe, foi para o processo civil e trabalhava também, é o último destaque que eu gostaria de mencionar, né? Ela trabalhava também na prática da defesa do consumidor. Quantas vezes eu tive a honra de poder fazer pareceres em conjunto com a professora Ada Pellegrini Grinover pro bono para o IDEC, ela que era incansável na ajuda ao movimento consumerista. No Ministério da Justiça também trabalhamos juntos, em projetos legislativos, ela liderou tantos projetos legislativos com sucesso, e sempre de uma forma leve, agradável, firme, mas ao mesmo tempo, eu diria assim, como uma grande líder, né? Sabendo onde quer chegar e o que é possível e necessário fazer para chegar lá. Eu realmente admiro muitíssimo a professora Ada Pellegrini Grinover, faço aqui uma homenagem à sua família, aos seus amigos. Nós temos só a agradecer, nós não perdemos a professora Ada Pellegrini Grinover, ela ficou pelos seus ensinamentos, pelo direito do consumidor que ela ajudou a construir, pelo movimento consumerista que ela consolidou com seus ensinamentos, com a sua doação que ela fez. Então, nós estamos sempre com ela e essa homenagem, ela realmente é muito devida à professora Ada Pellegrini Grinover. Se há um consumerista brasileiro a que devemos o próprio código e toda essa evolução é a professora Ada. E eu fico especialmente feliz nesse momento em que frisamos muito, né, o protagonismo feminino. O protagonismo da professora Ada Pellegrini Grinover era indiscutível em tempos em que isso podia ser raro, né? Com ela não era. Era realmente por muito mérito, muito trabalho, muita dedicação, e nós, todo o Brasil e todo o movimento consumerista agradece.